E aí, pessoal, beleza? Galera, nosso curso avançando. Na aula de hoje, vamos começar a análise do crime de aborto, conforme prometido, galera. Crime de aborto, assunto novo, que também despenca nas provas, pessoal, despenca. Olha isso aqui, olha o que eu preparei para você. Delito de aborto. Professor, beleza. Você pode começar me dando um conceito do que seria aborto? Sim, quer ver? Anota aí, galera. Como é que nós podemos conceituar aborto? Coloca assim, ó. Aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção. Olha isso, galera. Então, como é que é? Aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do feto, com a destruição do produto da concepção. É isso, é a interrupção da gravidez. Olha que interessante, pessoal. E aí veja, se o aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do feto, com a destruição do produto da concepção, se é a interrupção da gravidez, ficou fácil. Qual é o pressuposto do crime de aborto? O que temos que ter para falar em aborto? Qual o pressuposto do crime? Ficou fácil. O pressuposto, então, galera, é a gravidez. É a gravidez. É o pressuposto do crime de aborto. Uma gravidez, né? Estar ali presente. Tranquilo? Beleza. Mas aí você deve estar se perguntando, ok, professor, estou acompanhando, mas já que o pressuposto do crime é a gravidez, qual o termo inicial da gravidez? Quando se inicia a gravidez? Quando é que eu posso falar que a gravidez começou? Qual o termo inicial da gravidez? Galera, anota, ó. O que prevalece no direito? Que o termo inicial da gravidez, a gravidez se inicia com a chamada nidação. Olha isso, ó. Para sua prova. O termo inicial da gravidez é a nidação. O que é a nidação? A nidação ocorre quando o óvulo fecundado se implanta no útero materno. Então, a partir do momento que eu tenho a nidação, o óvulo fecundado implantou no útero materno, aí eu posso dizer que a gravidez começou. A partir desse momento, é possível o crime de aborto. A partir desse momento, interrompida a gravidez, poderemos ter aborto. Essa é a ideia, pessoal. Olha que interessante isso. E aí, eu aproveito para fazer um OBS. Reflete comigo. Se o termo inicial da gravidez é a nidação, eu posso concluir o seguinte. A pílula do dia seguinte, então, não é um instrumento abortivo. Não é. Porque veja, só é possível ter o crime de aborto a partir da nidação. E a pílula do dia seguinte, ela evita justamente a nidação. Então ela age antes. Então a pílula do dia seguinte não é instrumento abortivo, porque ela evita justamente a nidação. E eu só posso falar em aborto a partir da nidação.
Tudo bem? Entendeu isso? Então, a pílula do dia seguinte não é instrumento abortivo, não. Porque ela evita justamente a anidação. E eu só posso falar em aborto a partir da anidação. Entendeu isso, galera? Olha que interessante isso. Beleza? E aí, pessoal, nessa nossa introdução, o que eu aproveito aqui, ó, para a gente analisar uma classificação doutrinária do aborto. Como a doutrina, como os estudiosos do direito penal classificam o aborto. Veja, ó, várias expressões que podem aparecer na sua prova. Olha isso. Primeira classificação que pode aparecer na sua prova. Imagina que aparece assim, ó. Aborto natural. O que é o aborto natural? Anota assim, galera. O aborto natural é a interrupção espontânea da gravidez. Interrupção espontânea. Um aborto natural aconteceu, ó. Então, houve uma interrupção espontânea da gravidez. Conclusão: estamos diante de um indiferente penal. Não é crime, é um indiferente penal. Estamos diante de um indiferente penal. O aborto natural é um indiferente penal, porque ele é a interrupção espontânea da gravidez. Não tem crime nenhum aí. O que mais? Aborto acidental. Coloca assim, ó. O que é aborto acidental? É aquele que decorre, olha que fácil, de acidentes em geral. Aí. Um aborto acidental é aquele que decorre de acidentes em geral. Mais uma vez, eu só posso concluir que estamos diante de um indiferente penal. Indiferente penal. Tudo bem? Fácil. O que mais? Ó, vem comigo aqui. Aborto criminoso. Agora começa a interessar pra gente. Quando o aborto é crime. Nós vamos ver isso nos próximos blocos. Todas as hipóteses de aborto criminoso. Por hora, você anota assim, ó. O aborto criminoso, as hipóteses de aborto criminoso estão previstas nos artigos 124 a 126 do Código Penal. Aí, ó, que nós vamos analisar. Essas hipóteses de aborto criminoso. Artigos 124 a 126 do Código Penal. Por hora, vai anotando os artigos. O que mais? Outro ponto, pessoal, que nós vamos aprofundar nos próximos blocos é esse aqui, ó. As hipóteses em que o aborto é legal. Sabia disso, né? Temos situações em que o Código Penal permite o aborto. Aborto legal. Aí, ó. Permitido. Onde que estão essas hipóteses? Também veremos. Artigo 128 do Código Penal traz as hipóteses de aborto legal permitido. Então vamos ver isso. O que mais? Pessoal, olha que curioso. Já apareceu isso em prova. Perguntaram assim, ó. O que se entende por aborto miserável? Olha isso. Aborto miserável ou econômico social. Imagina? Olha que curioso. Tranquilo, ó. Anota assim, ó. Aborto miserável ou econômico social é aquele realizado
em razão de quê? De miséria. É um aborto que é realizado justamente pela incapacidade financeira de sustentar essa vida futura. Incapacidade financeira de sustentar essa vida que está por vir. Então, o aborto miserável ou econômico, social, é isso. É o aborto que se dá em razão de miséria, por motivo de miséria, pela incapacidade financeira de sustentar a vida futura. Ué, professor, e aí? Pessoal, naturalmente, no Brasil, é crime. Crime. Não tem a menor dúvida. Crime. Crime. Ok? Tranquilo? Também as provas adoram essa expressão. Aborto eugênico ou eugenésico. Professor, o que é isso? Nome esquisito, o que é isso? Aborto eugênico ou eugenésico. Galera, veja. O aborto eugênico ou eugenésico é aquele realizado em virtude dos riscos, dos comprovados riscos de que o feto venha a nascer com graves anomalias físicas, psíquicas. Então, o aborto eugênico ou eugenésico é isso. É aquele aborto realizado, é aquela interrupção da gravidez realizada em virtude dos comprovados riscos de que aquele feto venha a nascer com graves anomalias físicas ou psíquicas. E aí, professor, pode isso? Galera, cuidado. Esse aborto não é permitido, em regra, não é permitido. A não ser em uma hipótese, aí, ó. A não ser em uma hipótese que o Supremo permite, que é a hipótese do aborto do feto anencéfalo, do feto anencefálico. E nós vamos ver isso. Então, o aborto eugênico ou eugenésico, aquele realizado em razão dos comprovados riscos de que o feto nasça com graves anomalias físicas ou psíquicas, em regra, esse aborto não é permitido, a não ser em uma hipótese, que o Supremo permite. O aborto do feto anencéfalo. Ok? E nós vamos ver isso ainda. Fica tranquilo. Tudo bem? Por hora, anota isso. Maravilha? Por fim, fechando a classificação, nós podemos ainda falar, olha mais curioso esse nome, aborto honoris causa. O que é aborto honoris causa, galera? O aborto honoris causa é aquele realizado para ocultar uma gravidez adulterina. Aí. Aborto honoris causa, então, é aquele realizado para quê? Para se ocultar uma gravidez fruto de adultério. Ocultar uma gravidez adulterina. Pessoal, conclusão. É crime? Claro, crime. Crime no Brasil. Não pode fazer isso, né? Abortar para ocultar gravidez adulterina. Aborto criminoso. Tranquilo? Beleza? E aí, veja, pessoal. Você está percebendo? Nosso curso atualizadíssimo. O que eu quero que você se atente, fique alerta. Primeira coisa, o que nós podemos concluir de tudo que eu falei até agora? O que nós temos no Brasil hoje? Você vai anotar assim, ó.
Atenção, você vai notar assim, ó. O que nós temos hoje no Brasil? Concluindo, a partir da nidação, você anotou? Que é o termo inicial da gravidez. A partir da nidação, a partir do momento, então, que o óvulo fecundado se implanta no útero materno, a partir desse momento, qualquer interrupção da gravidez é crime. Qualquer interrupção. Ou seja, não importa o estágio da gestação. Essa é a regra. É o que nós temos no Brasil hoje. É o que está valendo hoje. A partir da nidação, qualquer interrupção da gravidez é crime. Não importando o estágio da gestação. Não importa o estágio. Tudo bem? É o que nós temos hoje. Ah, professor, por que você está falando assim? Sabe por quê? Pessoal, eu até peço para vocês acompanharem isso. O Supremo, galera, está julgando uma ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. O Supremo está julgando uma ADPF, a ADPF 442. E o que se pretende nessa ADPF? O que se pretende com ela é a descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas de gestação. Então, veja. Olha que curioso. Reflete comigo. Então, o que está valendo no Brasil hoje? A partir da nidação, qualquer interrupção da gravidez é crime. Não importa o estágio da gestação. E aí vem essa DPF e fala, propondo o seguinte, não, peraí. Ocorreu a nidação? Ocorreu. Nas 12 primeiras semanas, seria possível o aborto. Ele não seria crime. O que a DPF quer é isso. A descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas de gestação. É isso que essa DPF quer. E o argumento que ela traz é interessante. Claro que isso é um tema polêmico, né, pessoal? Isso aí envolve razões religiosas, né, científicas, enfim. Mas o argumento é interessante. Olha o argumento. Lembra que nas aulas de homicídio eu cheguei a falar para vocês assim, ó? Olha, a morte se dá com a cessação da atividade encefálica. Lembra que eu falei isso? Ou seja, o fim da vida, a morte, se dá com a paralisação da atividade cerebral, não é isso? Olha o raciocínio. Ora, então, se a morte ocorre com a paralisação da atividade cerebral, então quando é que a vida começa? A vida começa a partir do momento que a atividade cerebral começa. E aí, a ADPF fala isso. A medicina já demonstrou que a atividade cerebral ali no feto, ela só começa a desenvolver após a 12ª semana de gestação. Aí. Então, haveria vida, atividade cerebral, após a 12ª semana de gestação. Então, antes disso, até a 12ª semana de gestação, como ainda não haveria atividade cerebral, seria possível aborto. Aí. Por isso que a DPF defende isso. A descriminalização do aborto
até as 12 primeiras semanas de gestação. O raciocínio é esse. Olha que curioso. E aí veja, porque eu quero que você acompanhe isso. Essa DPF começou a ser julgada em 2023. A questão é que o julgamento está suspenso. O ministro Barroso fez um pedido de destaque. E o julgamento está suspenso. Então, é uma coisa ainda que não está decidida. Ok? Então, eu queria que você acompanhasse isso. Naturalmente, caso o Supremo volte a julgar essa questão e atualize essa matéria, nós vamos trazer isso aqui para você. Fica tranquilo. Mas você vai acompanhando. Tá? Mas hoje, qual que é a nossa realidade mesmo? Ocorreu anidação? Ocorreu. Qualquer interrupção da gravidez é crime. Não importa o estágio de gestação. É o que está valendo hoje. Tudo bem? Beleza? Galera, então, ó, acompanha isso aqui, essa DPF. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Tranquilo? Pessoal, maravilha. Então, com esse bloco, a gente fecha essa introdução ao crime de aborto. Já no próximo bloco, eu quero começar a analisar os tipos incriminadores. Eu quero começar a analisar com você as hipóteses de aborto criminoso. E nós vamos começar com o artigo 124. Beleza? Então aguardo você. 124, aborto criminoso. Vamos começar a analisar isso. Até lá.